Existe um ritual noturno que, segundo certas tradições, foi deliberadamente silenciado. Um gesto simples, repetido na penumbra, que revela algo que o corpo já sabe antes da mente entender. Hoje eu quero te conduzir até esse ponto, mostrar onde procurar, como verificar e se decidir, como ativar uma lembrança que pode alterar, de dentro para fora, a sua relação com o que chama de origem. Respire fundo. Traga a atenção para dentro do corpo, sem pressa. Faça uma pausa contemplativa, percebendo o peso do seu corpo na cadeira, o contato dos pés com o chão, a respiração entrando e saindo. Se esta mensagem toca algo em você, fique comigo até o final. Esta é a primeira peça de uma sequência de ativações que iremos explorar juntos. No coração dessa prática está um conjunto de textos antigos descobertos no século XX, junto às margens do Nilo, conhecidos como os manuscritos de Nag Hammadi. Entre eles está o Evangelho de Felipe, uma fonte que os estudiosos classificam como gnóstica e que não faz parte do cânon das igrejas tradicionais. Esses escritos trazem imagens e termos diferentes dos evangelhos que muitos conhecem. Falam de memória original, de fragmentos da origem e de uma ordem de seres que, segundo esses textos, moldou o mundo material. Quando eu digo que esses ensinamentos foram silenciados, não estou fazendo uma acusação simplista. Há um contexto. Comunidades que entediam e praticavam outras leituras das coisas foram dispersas. Certos saberes circularam em círculos restritos. O que nos interessa aqui não é alimentar teorias conspiratórias, mas reconhecer que existe uma tradição alternativa, com vocabulário próprio, mônada, demiurgo, arcontes, que oferece uma narrativa distinta sobre quem somos e por que carregamos, em alguns relatos, marcas no corpo que testemunham essa origem. Para que isso fique claro, os textos de Nag Hammadi e o Evangelho de Felipe são documentos históricos importantes, mas não canônicos para igrejas que seguem os evangelhos aceitos. Eles precisam ser lidos dentro de sua época, como expressões de comunidades que buscavam compreender a experiência espiritual de um modo diferente. Vou resumir suas ideias essenciais de forma acessível, porque entender o mapa ajuda a reconhecer as marcas. A cosmologia que vamos usar como referência começa por uma palavra simples: mônada. A mônada é a fonte primordial, a centelha que precede a distinção, uma origem que contém em si a possibilidade de todo ser. Em alguns relatos gnósticos, desse estado plenum surgiram fragmentos, almas, centelhas, que por um erro ou por vontade diferente, caíram no mundo da matéria. Para explicar a materialidade e os limites que sentíamos, surgiu a figura do demiurgo. Um artífice do mundo visível, responsável por aterrar o espírito em corpos e por estabelecer leis que mantêm as coisas como são. Ao redor desse demiurgo operam os arcontes, forças de controle, camadas intermediárias que regulam percepções, moldam narrativas e, segundo esses textos, podem interferir na lembrança da origem. Ler isso pode soar abstrato. Por isso aqui está a chave prática. Se essa narrativa tem alguma veracidade para você, o corpo tende a guardar vestígios, marcas sutis que funcionam como um mapa. Não estamos falando de cicatrizes externas, de sinais clínicos, nem de algo que substitua qualquer orientação médica. Falamos de pontos sensoriais, de áreas onde a atenção costuma encontrar uma qualidade diferente, uma densidade de presença, um microfluxo de sensação. Tradicionalmente, essas 3 marcas aparecem descritas em pontos concretos e simbólicos do corpo. Vou apresentar cada uma com cuidado, explicando a localização, o que você pode esperar sentir e como checar, com toque leve e atenção. A primeira marca é descrita na base do crânio, onde a cabeça encontra o pescoço, naquela transição entre a coluna e a nuca. Em termos simbólicos, ela aponta para a origem, um registro que vincula o fragmento à mônada. Ao aproximar sua mão a essa região, a sensação que algumas pessoas relatam é de um leve aquecimento, um formigar sereno ou uma sensação de eco interior.
algo como a lembrança de um som antigo. Novamente, sensações subjetivas. Se sentir qualquer dor, desconforto ou ansiedade, afaste a mão e procure orientação profissional. A verificação que proponho é um toque suave, quase sem pressão, apenas para reconhecer a presença dessa área como um eixo. Coloque a ponta dos dedos na base do crânio, permita que a respiração se acalme e observe o que acontece na sua atenção. Não procures um fenômeno extraordinário. Fique como quem reconhece, com curiosidade e sem expectativa. A segunda marca se localiza na lateral da mão, naquela faixa entre o polegar e o resto dos dedos, na parte externa que muitos usam para gesticular. Em termos práticos, esta área tem relação com percepção, como o mundo se apresenta a você. Ao percorrer essa lateral com a ponta dos dedos da outra mão, alguns descrevem uma sensação de abrir a visão interna, um leve aumento na nitidez das impressões sensoriais, como se os limites entre o que é percebido e quem percebe ficassem por um momento mais tênues. Teste. Com a mão relaxada, passe os dedos da outra mão ao longo da borda externa, sentindo a textura da pele, a temperatura, e simultaneamente trazendo a atenção para o campo perceptivo, as imagens internas, os ruídos, o peso no corpo. Novamente, trate tudo como matéria de percepção. Pode haver nada especial, ou pode haver sutilezas. Tudo bem. A terceira marca aparece no centro do externo. No centro do externo, aquela região do peito que muitos chamam simbolicamente de comando. Ali, segundo a descrição, residiria a capacidade de alinhar vontade e expressão. Um ponto de comando que, quando reconhecido, permite integrar escolha e ação. Toque com a palma levemente apoiada, sem pressionar. Senti a respiração se movendo por baixo das costelas, percebendo o ritmo do coração sem tentar medi-lo. A sensação talvez seja de alargamento, de uma calma que permite dizer: este sou eu, com menos ruídos. Repetindo. Todo relato é subjetivo. Se houver qualquer desconforto, alivie a pressão e pare. Agora que definimos cada ponto, vamos falar do método seguro de verificação. Não é necessário que você execute tudo de uma vez. Faça devagar. Em primeiro lugar, encontre um lugar silencioso, onde não será interrompido. Sente-se com a coluna ereta, ou deite-se de costas, conforme se sentir mais confortável. Traga a respiração para um ritmo lento, apenas notando-a. Antes de tocar, observe cada ponto por alguns instantes. A base do crânio, a lateral da mão, o centro do externo. Observe sem expectativa, apenas mapeando. Ao verificar, use toques leves. A proposta é reconhecimento, não pressão. Permita que a sensação, se surgir, venha sem que você a force. Se nada aparecer, não interprete isso como falha. A ausência de sensação também é informação. Se sentir algo, mesmo que tênue, nomeie mentalmente. Aqui, origem. Aqui, percepção. Aqui, comando. Nomear ajuda a fixar a atenção e a transformar o encontro em memória. É importante introduzir neste ponto uma advertência prática. Não transforme essa experiência em autodiagnóstico físico. Se você sentir dor, vertigem, perda de equilíbrio ou qualquer sintoma que pareça clínico, procure um profissional de saúde. Este trabalho é de natureza simbólica e experiencial. Não substitui a avaliação médica ou psicológica. Ao conduzir verificações como essa, é comum que a mente se mova para a resistência. Essa resistência pode se manifestar como dúvida imediata, comentários internos sarcásticos, imagens irrelevantes, ansiedade ou, ao contrário, apatia. Esses movimentos não são necessariamente sinais de fracasso. Muitas tradições interpretam essa resposta como a atuação dos arcontes, não no sentido literal de seres caricatos, mas como metáforas para padrões mentais que defendem o conhecido e resistem à lembrança do novo. Quando pensamentos aparecerem, não se debata com eles. Observe-os como nuvens no céu da consciência. Há dúvida, há crítica, há medo,
e volte a ancorar-se no corpo e na respiração. Uma prática simples. Cada vez que a mente divagar, nomeie o pensamento brevemente e retorne ao toque. Por exemplo, isso é dúvida. E então coloque novamente a atenção na área do corpo que está verificando. Essa atitude cria um novo hábito. Você treina o sistema de atenção a não ser arrastado por narrativas, e isso, por si só, já altera a relação entre você e suas reações. Com essas bases estabelecidas, apresento o ritual noturno, que chamamos aqui de o ritual noturno proibido. Não porque seja ilícito, mas porque, segundo relatos, sua simplicidade o tornou invisível diante das estruturas que preferiam mediações mais complexas. Faça esse ritual apenas se você se sentir bem para isso. Ele é curto, simbólico e projetado para ser seguro. Encontre um lugar tranquilo antes de dormir. Deite-se ou sente-se de maneira confortável. Primeiro passo. Coloque a mão na base do crânio, onde a cabeça encontra o pescoço. Mantenha o toque leve, como se apoiasse a mão sobre uma pluma. Permaneça ali, com a atenção gentilmente repousada, por cerca de 30 segundos, permitindo que qualquer sensação venha e se vá. Deixe que a respiração conduza o tempo. Se sentir necessidade, movimente a mão com cuidado. Se houver incômodo, pare. Segundo passo, com a outra mão, trace mentalmente ou com a ponta dos dedos a linha ao longo da lateral da mão. Aquela borda entre o polegar e o resto dos dedos na parte externa. Faça esse gesto com delicadeza, como quem lê a margem de um livro antigo. Observe o que muda em sua percepção. Algum ruído parece mais próximo? Imagens internas se tornam mais claras? Não busque um fenômeno concreto. Apenas perceba o matiz que muda. Terceiro passo. Traga a mão ao centro do peito, apoiando levemente sobre o externo. Sinta a respiração movendo-se por baixo. Perceba o pulso da vida que habita esse ponto. Quando sentir uma quietude relativa, pronuncie, com voz baixa ou mentalmente, a declaração de ativação. Eu reconheço minha origem. Eu ativo minha percepção. Eu declaro meu comando. Diga-a com intenção, sem esperar promessas miraculosas, mas como afirmativa de presença. Essa frase serve como fio de ligação entre os 3 pontos: reconhecimento, percepção, comando. E é formulada em primeira pessoa para que a afirmação seja sua, pessoal e direta. Uma palavra sobre expectativas. Não prometo que algo extraordinário acontecerá após a primeira vez. Muitas pessoas relatam respostas sutis. Uma sensação de calor, um ruído interior, um sonho mais vívido naquela noite. Outras não percebem nada de imediato. Ambas as situações são legítimas. O que importa é a postura. Experimente com honestidade, sem pressa e sem a demanda por resultados. O método é uma prática de atenção, que com repetição altera a relação com si mesmo. Se enquanto pronuncia a declaração, pensamentos críticos surgirem, isso é ilusão, isso não funciona, reconheça-os e retorne à respiração. Não se culpe por pensar. A mente tem seu trabalho. O que você faz é trazer gentileza e persistência. Se a ansiedade aumentar, abra os olhos, respire profundamente e interrompa a prática. Segurança é prioridade. Algumas pessoas, ao longo desta sequência, podem sentir uma espécie de isolamento. Autonomia espiritual nem sempre é confortável. Decidir validar-se sem intermediários pode gerar um sentimento de solidão ou de deslocamento em relação a comunidades familiares. Isso é previsível. A proposta aqui não é apagar comunidades, mas lembrar que a experiência espiritual pode incluir momentos de autonomia. Permita-se ter suporte. Converse com alguém de confiança, participe de grupos que abordem esses temas com responsabilidade e, se necessário, procure orientação espiritual que respeite sua liberdade. Há também uma dimensão comunitária nisso. A lembrança, em tradições antigas, não era atravessada apenas pela experiência individual, mas por encontros e testemunhos. Se você quiser compartilhar o que sentiu de forma simples e respeitosa,
Deixe um comentário com a palavra reconhecimento. Isso permitirá que outras pessoas saibam que não estão sozinhas e que juntos podemos construir um espaço seguro de relatos. Lembre-se, relato não é prova científica, é testemunho pessoal. E testemunho tem valor para aqueles que o compartilham. Antes de seguir, devo fazer algumas ressalvas importantes. Primeiro, embora usemos termos como mônada, demiurgo e arcontes, essas são categorias interpretativas. Outras tradições explicam a origem e a queda de modos diferentes. Não estou dizendo que esta leitura substitui as interpretações clássicas. Ela é uma rota entre várias. Segundo, a prática corporal que descrevo é simbólica e segura quando feita com leveza. Não pressione o crânio, não force o externo, não aplique técnicas que causem dor. Terceiro, se há histórico de condições cardíacas, problemas cervicais, ansiedade severa ou qualquer condição clínica, busque orientações profissionais antes de experimentar toques no pescoço ou no peito. Segurança e responsabilidade são centrais. Voltando ao rito, repetir essa sequência por algumas noites cria uma possibilidade de acumulação, não no sentido mecânico de produzir efeitos, mas no sentido de treinar a atenção a reconhecer um mapa interior. Com o tempo, você pode perceber que as 3 marcas deixam de ser episódios isolados e passam a funcionar como pontos de referência que orientam escolhas e interpretações. O propósito é a retomada de autonomia, tornar-se menos dependente de validações externas e mais apto a reconhecer por si mesmo sinais de presença. É comum que, após as primeiras tentativas, surjam dúvidas sobre a validade do que se experimentou. Isso é saudável. O ceticismo é um instrumento crítico. Apenas não deixe que ele se torne uma barreira que impede toda a possibilidade de investigação. Em vez de combater a dúvida, use-a como critério. Observe o que muda quando você permite que a experiência aconteça sem julgá-la imediatamente. Em muitas tradições, esse movimento se chama anamnesis, recordação, e não é automático. Requer tempo, gentileza, repetição. Permita-me também oferecer 2 práticas complementares, opcionais e seguras, para aprofundar a predisposição antes de dormir. A primeira é manter um pequeno registro. Ao acordar, anote em poucas linhas qualquer mudança de sonho, sensação ou humor. Não é necessário um diário extenso, apenas um mapa mínimo que permita ver padrões. A segunda é, antes de dormir, recapitular mentalmente os 3 pontos sem tocar, apenas evocando-os com carinho. Se preferir, cante ou sussurre a declaração uma vez antes de deitar. Essas práticas são auxiliares e não obrigatórias. Nos próximos episódios desta série, iremos explorar ativações avançadas que aprofundam a relação entre percepção e decisão, sempre com responsabilidade e respeito às fronteiras do corpo e da mente. Não é meu objetivo apresentar verdades fechadas, mas abrir caminhos para que você investigue por si mesmo com discernimento. Caso se interesse em seguir, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos dessa sequência. Antes de encerrar, quero oferecer uma breve oração-afirmação, simples e alinhada à prática que compartilhei. Diga, se quiser, em voz baixa ou mentalmente. Eu abro minha atenção com humildade. Eu permito que a lembrança venha sem pressa. Eu respeito meu corpo e busco apoio quando preciso. Esta oração não promete resultados. É um compromisso consigo mesmo, uma disposição para a investigação. Se, ao realizar o ritual, você sentir algo que queira relatar, escreva reconhecimento nos comentários. E se sentir segurança, conte em poucas linhas o que percebeu. Partilhar constrói comunidade. Ouvir constrói confiança. Se conhecer alguém que busca caminhos de autoconhecimento com responsabilidade, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Fecho reafirmando o centro desta mensagem. O ritual noturno proibido, como o nome sugere, é um convite à releitura do corpo como mapa. Não é uma promessa de poder imediato,
nem um substituto de cuidado. É uma prática de atenção, uma investigação de si que respeita limites e acolhe a dúvida. Se decidir experimentar, faça-o com cuidado, gentileza e discernimento. Que essa breve porta que abrimos hoje te sirva como ponto de partida, e que ao cruzá-la, você encontre mais presença e mais clareza sobre quem você é. Se deseja que eu traga, nos próximos vídeos, práticas seguras de aprofundamento e controle da resistência mental, inscreva-se e ative as notificações. E, mais uma vez, se algo foi sentido, deixe reconhecimento nos comentários. Será bom saber que não estamos sozinhos nessa busca. Até a próxima!